A minha mãe, ela era afastada do berço evangélico. Cresceu naquela época da igreja onde tudo era muito rígido, tudo era muito duro. E minha mãe sofreu um trauma de infância porque ela lavou o cabelo, se arrumou uma vez e foi assim, algo bem exagerado, sabe? Não foi? Na época tinha unha, os costumes, ok. Minha mãe lavou o cabelo, tirou os piolhos, se cuidou um pouco. Sim. E aquilo foi visto como um ato extremo de vaidade. Foi simplesmente cuidado e hoje a gente vê isso como um ato de Exatamente. saúde. E minha mãe se revoltou, não com Deus, porque eu vi minha mãe orando várias vezes, eu vi minha mãe sempre falava, Deus vai cuidar, Deus vai fazer. E não só isso, quando alguma coisa dava certo, ela sempre falava, Deus é bom, Deus cuida. Porque tem gente que só lembra de Deus na hora de pedir, né? Exatamente. Ela também lembrava de Deus na hora de agradecer. Porém, a gente nunca ia à igreja. Só tinha um evento que me levava à igreja. Aniversário do meu avô, que era pastor, para comer bolo de graça. Olha. A Assembleia de Deus é muito bom, né? Aquele bolo de metro, bolo salgado, bolo doce, pipoca, cachorro-quente. E a gente ia. Porém, não tinha um impacto. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma tia minha que todos os domingos de manhã ela me levava para uma igreja chamada Comunidade Apostólica Ágape. Inclusive é uma igreja muito forte lá na minha cidade até hoje. Eles têm um trabalho missionário muito forte. E eu lembro que eles tinham um trabalho sensacional com as crianças. Eles tinham uma igreja de crianças, que era bastante criança mesmo, e ela era meio que subterrânea. Você descia uma escadinha e você participava dos cultinhos lá de criança. E não era você ia lá para ficar bagunçando, era meio que um culto mesmo. Você cantava as musiquinhas, né? Pisa na muralha, essas musiquinhas de criança. Aí eles contavam uma historinha. Inclusive tem uma lá que é aquela que Salomão manda cortar a criança no meio. Sim. Que eu sou pregador, prego quase Sim. todo dia. E até hoje, para mim, esse texto não é o texto bíblico. Até hoje, quando eu leio essa é a historinha. É a historinha de Salomão mandou cortar a criança no meio para saber quem era a mãe de verdade. E essa historinha ficou fixada na minha mente. Quando eu tinha 11, 12 anos, a minha tia morreu. Ela teve câncer. E nunca mais eu tive esse hábito de ir à igreja, mas eu lembro que todas as vezes eu ia jogar bola, às vezes eu ia para uma balada, para uma festa, e passava na frente de uma igreja, e via uma criança, ou via alguma cena assim, a primeira coisa que eu lembrava era da minha tia me levando para a igreja e da historinha de Salomão. Salomão mandou cortar a criancinha no meio. E teve uma época, quando eu tinha uns 16 anos de idade, que eu estava em depressão, e estava angustiado, levei um pé na bunda, fiquei angustiado. Lá na praia, essa é a menina falou assim, ó, tchau, não quero você. E aí fiquei angustiado, nunca era acostumado eu falar que não quero, eu falar tchau, não quero mais você na minha vida. A primeira vez que eu fui rejeitado, eu sofri essa desilusão e fiquei bem triste, bem magoado. E no meio dessa mágoa toda, eu lembrei das historinhas que eu ouvia quando eu era criança. Aí eu comecei a ler a Bíblia, sem ninguém saber. E falar, aqui provavelmente vai ter alguma resposta. Aí eu lembro que teve um dia, olha como que Deus trabalha. Teve um dia que eu tava na casa da minha tia, e eu vi que a minha tia tava indo pro culto, eu pedi pra ir pra ir com ela ao culto. Eu fui ao culto, e a minha priminha, ela queria muito ir pra salinha das crianças, que foi onde eu tinha aquele contato. Só que ela tinha muito medo de ir sozinha. Aí o que ela fez? As crianças da minha família sempre foram muito grudadas comigo. Aí a Nathalie olhava pra mim e falava, primo, eu só vou se você for. Eu tenho muito medo de ficar lá dentro sozinha. Aí eu fui com ela, fiquei na salinha com ela uma vez. Aí chegou no sábado, né? Nessa mesma semana, chegou no sábado, ia ter uma festa das crianças na igreja. Só que a minha tia não ia poder levar, meu tio não ia poder levar, e eu sempre ficava lá pra jogar bola. Tinha um campo de futebol bem perto da casa dos meus tios, e eu ficava lá. Aí minha prima começou a chorar, e o meu tio tava trabalhando, minha tia tinha que cuidar do meu priminho, que não queria de jeito nenhum ir pro negócio das crianças, que ele já era um pré-adolescente. E aí ela ficou com aquela cara de dó e me olhou assim, por favor. Aí me quebrou. Aí eu fui. Aí quando eu percebi, eu tava indo todo culto pra poder levar ela pra salinha das crianças. O tio da salinha teve um problema de trabalho, começou a ter que trabalhar no horário noturno. Adivinha quem que virou o tio da salinha? Olha aí. Eu virei o tio da salinha. Antes de, sem, assim, ter aquele ritual normal de ir, levantar a mão, aceitar. Foi algo tão natural que quando a gente foi vendo não tinha outra opção para colocar. E como eu já ficava na salinha, eu conhecia e eu já estava tendo esse hábito de ler a Bíblia,
eu virei o tio da salinha. Olha. E aí eu fui obrigado. Aí chegou uma hora que como eu sempre contava as mesmas historinhas, aí quando eu falava, hoje nós vamos contar uma historinha, tio, aqui Salomão mandou cortar a criança no meio, não. Tinha as primas da minha esposa que o meu sogro era o pastor dessa igreja, e a família da minha esposa toda era da igreja, as crianças, as priminhas dela. Tinha uma menorzinha que era a Melissa e falava, de novo, tio Cauê, de novo, já sei que ele vai mandar cortar a criança no meio. Chega, aí eu fui obrigado a ler a Bíblia. E conforme eu fui lendo a Bíblia, eu fui me apaixonando por aquilo. E eu lembro que eu cheguei a ficar 3 anos trancado no quarto, assim, numa rotina de acordar às 7 horas da manhã, ir para um devocional numa igreja que tinha bem perto da minha casa, fazia um devocional com eles das 7 às 9, ia para o trabalho, passava o dia no trabalho com pregação aberta e a Bíblia aberta. Quando não tinha cliente eu estava lendo a Bíblia, quando tinha cliente eu estava ouvindo a pregação, e quando saía de lá eu ia direto para casa ler a Bíblia. Então nesse período eu li a Bíblia aí umas 10 vezes mais ou menos. Olha. Inteira. E quando eu fui percebendo foi assim, sabe, muito natural, as coisas foram acontecendo muito natural, não teve assim aquele processo de aconteceu isso, Sim. teve uma experiência sobrenatural. Eu me converti lendo a Bíblia. Olha Eu aí. fiquei apaixonado por ela. Eu sempre me surpreendo quando eu faço a pergunta inicial e a primeira vez que eu ouço, tipo, tio da escolinha, como Jesus fez, te achou, né? Que legal. Uhum.